Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galerinha? Hoje é a aula da gente de St. Patrick's Day, ok? Hoje a gente vai falar de um santo chamado São Patrício ou St. Patrick's. Por que a gente vai falar hoje nesse santo? Porque a gente vai falar sobre a celebração nos Estados Unidos, nos países falantes da língua inglesa, se celebra muito esse dia, tá certo? E aí, a semana passada não deu para a gente fazer por conta dessa história de lockdown e tal, e muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, mas aí a gente vai fazer essa aula essa semana, tá certo? Sobre o St. Patrick's Day. Porque é sempre importante a gente aprender sobre a cultura, toda vez que a gente está aprendendo sobre a língua, é interessante, né? A gente aprender sobre a cultura, saber o porquê das coisas, né? Por que se celebram certas coisas, tá bom, boys and girls? Então vamos lá, vamos começar. E aqui o símbolo maior do St. Patrick's Day é o que a gente chama de leprechaun. Leprechaun, leprechaun, leprechaun. Ele é um character, né? Ele é uma figura característica do dia de São Patrício, do St. Patrick's Day, que, por sinal, acontece no dia, a celebração, né, de St. Patrick's, acontece no dia 17 de março, tá certo? Está sendo liberado uma semana depois, como eu disse, por conta da questão aí da pandemia. Mas, né, hoje, a gente vai aprender, tá certo? Muita coisa sobre a história, por que é que se comemoram, né? Porque aqui, inclusive, os americanos, os irlandeses, tudo bem, a gente vai entender por que é que os irlandeses comemoram, a gente vai entender por que é que os ingleses comemoram, mas os americanos, né? Eles também comemoram e comemoram muito. Países falantes da língua inglesa geralmente celebram esse dia. Nos Estados Unidos não é feriado, lá não é feriado, é um dia de trabalho normal, mas as pessoas celebram. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre St. Patrick's, ok? Então, ó, St. Patrick's Day, Feast Day, né? Dia 17 de março, como eu tinha falado, né? Ele é o patrono, ele é o patrono, né? Ele é o santo patrono da Irlanda, tá? Então, na verdade, ele nasceu na Grã-Bretanha, né? Em Roman Britain. Naquela época se chamava assim, né? Britânica, Britão-Romana, porque pertencia aos romanos. Os romanos tinham invadido e assumiram, disseram, isso daqui é meu, né? Que é lá, pessoal, lá longe, tão longe que vocês nem conseguem entender o quanto que isso é longe. Isso é no século IV. É no século IV, ou seja, não tinha nem 4 séculos completados que Jesus Cristo tinha nascido. Então a gente, olha, agora a gente está em 2021. Foi lá em 432, né? Ele foi pego, na verdade foi antes, não, ele retornou nesse ano, né? Mas lá em 400 e bolinha, olha, então vamos fazer a conta. Vocês já sabem fazer conta de matemática. Então, 2.000, vamos arredondar, 2.000 para 400 dá 1.600 anos atrás, galerinha. 1.600 anos atrás, São Patrício nascia, tá certo? Então, ele foi pego, ele foi kidnapped, né? Essa palavra aqui significa que ele foi sequestrado aos 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele foi pego, né? Por um grupo, se eu não me engano, era um grupo de piratas, uma coisa desse tipo, e foi pego aos 16 anos e foi levado para a Irlanda para ser escravo. Naquela época, era muito comum que isso acontecesse, né? Se pegava pessoas, pegava pessoas e levava para outros lugares para serem escravos, né? Aqui o Brasil ainda chegou, né, a viver isso, né?
no período de escravidão, né? Que se pegavam escravos da África, né? Mas naquela época ali, deu bobeira, era pego, né? Então, ele foi pego como escravo, mas ele conseguiu escapar em 432 depois de Cristo, tá? E aí, retornou, ele escapou e retornou, tá certo, a Irlanda, tá certo? E aí ele já voltou não um santo, mas como um padre, né? Ele já era um padre. Então ele voltou e ele botou na cabeça dele, ele tinha como meta, ele entendeu que a missão dele era converter todos os irlandeses ao cristianismo, tá certo? Ele escapou, ele conseguiu escapar, ele voltou para a Inglaterra, o que hoje é a Inglaterra, né? E depois retornou à Irlanda para tentar converter as pessoas ao cristianismo. E aí ele foi muito bem sucedido nisso daí, né? Ele foi muito, tanto é que hoje a Irlanda é um dos países mais católicos que existem, tá? Quando ele morreu, né, que a data que a gente comemora é exatamente a data da morte dele, em 461, ele já tinha criado monastérios, igrejas, escolas católicas, né, tudo isso católico, tá certo? Então, por conta disso, né, por conta dessa história de que os irlandeses, eles, naquela época, não tinham religião nenhuma, né? E aí ele consegue converter a grande maioria. Então, assim, várias lendas começaram. Quando chega uma pessoa num lugar e começa a mudar muito aquele lugar, né? O que é que acontece? Né? Muitas lendas começam a surgir ao redor daquela pessoa, não é verdade? Então, com ele não foi diferente, né? Então, por exemplo, ó, tem essa história aqui, uma história que ele colocou para fora todas as cobras da Irlanda, né? Então dizem que foi ele que, com o poder dele, ele foi lá e conseguiu, né? Usou um shamrock, que a gente vai ver, eu vou colocar aqui para vocês que é um shamrock. Aqui, um shamrock. Shamrock é esse daqui, é o trevo, né? É o trevo. Na verdade, o shamrock é um de 3, né? É esse daqui, ó. Esse trevozinho aqui é o que a gente chama de shamrock. Então, ele usou um shamrock e colocou todas as cobras para fora da Irlanda. Então, hoje, eu não sei se é verdade que não existe cobra na Irlanda, né? Dizem isso, eu já ouvi falar muito disso, que não existe cobra na Irlanda e que os irlandeses acreditam que foi St. Patrick que colocou as cobras para fora. Não sei ao certo, gente, mas, né, Irlanda é uma ilha, então talvez em algum momento se acabou. Acho que a questão também do clima também, né, um clima frio, não é um clima muito agradável para a cobra. Já que a cobra, né, vocês vão aprender isso em ciência, se não aprenderam ainda, né, mas a cobra, ela não é feita a gente que tem a capacidade de criar o próprio calor. A gente cria o calor, a gente consegue manter a temperatura da gente gerando calor. A gente gera calor através do alimento que a gente consome. A cobra não. A cobra ela precisa de sol, ela precisa de calor para poder absorver e manter a temperatura do corpo dela, tá certo? Então, com a morte dele, no dia 17 de março, veio a celebração. Ok? Então, é celebrado, tá? Todo dia 17. Ok? Isso daqui, ó. Tá vendo? A imagem aqui, ó, dele convertendo as pessoas, tá vendo? Com o cajado dele, ó. Ok? Então, foram os imigrantes, e aqui vem a explicação do porquê os Estados Unidos celebrarem tanto o St. Patrick's Day, né? Porque da forma que foi colonizado os Estados Unidos, né, as pessoas fugiram para os Estados Unidos, né?
com medo, né, por conta lá da questão da perseguição religiosa. Então, muita gente fugiu para os Estados Unidos, tá certo? Irlandeses, muitos britânicos, mas muito mais irlandeses, fugiram para os Estados Unidos. E aí, as pessoas foram para os Estados Unidos para morar lá. Então, eles trouxeram as tradições deles com eles também, tá certo? Então, ó, se transformou nessa coisa, né? Nessa celebração. Principalmente aqueles estados ali do norte, tem muitos estados ali que tem uma comunidade irlandesa muito grande. Inclusive, tem uma cidade que tem o hábito de pintar o rio dela, né? Um dos principais rios dela de verde, que é a cidade de Chicago, tá? Que pinta de verde, joga uma tinta lá, tá certo? No rio, e o rio fica pintado de verde no dia de St. Patrick's. Ok, boys and girls? Cities with large number of Irish immigrants. Então, como eu disse, né? Cidades que tiveram a imigração forte dos irlandeses, apesar de que, gente, hoje em dia se comemora em todo lugar, tá? O St. Patrick's Day se comemora ao redor inteiro dos Estados Unidos. Mas, por muito tempo, foi forte nas cidades. Essas cidades, assim como Boston, né? Nova York, New York City, Chicago, né? Então, essas cidades, assim, realmente têm uma quantidade grande de irlandeses. Então, eles realmente comemoram muito, mas é ao redor dos Estados Unidos inteiro, tá certo? Então, as pessoas, o que é que as pessoas fazem? Qual é a tradição? Tá? A tradição é que as pessoas se vistam de verde, tá certo? O wearing green, então as pessoas se vestem de verde, ok? E pelo menos mais um item, que pode ser, né? Pode ser um shamrock, eles podem usar um shamrock, as mulheres usam brinco, usam um negocinho na cabeça, tiara, né? Que chama tiara, tá certo? Eles também comem a comida típica, tá certo? Da Irlanda, tá certo? Que é muito parecido, gente, muito parecido com o cozido da gente. Eu já comi, é corn beef, né? Corn beef and cabbage, né? Eles colocam repolho e eles colocam beef, né? E cozinha, faz cozido. Feito a gente faz o cozido da gente. Só que a gente põe mais verdura. Eles, se eu não me engano, eles botam batata inglesa, botam cabbage, né? Botam repolho e botam carne, né? A carne fica cozida. Muito gostoso, fica muito bom e lembra muito, muito, muito o cozido da gente. Só faltava fazer o pirão. Eles não fazem o pirão. Eles não têm a farinha, né? Mas o da gente fica mais gostoso. Ok? Então, é por aí. Aqui, ó, uma imagem, tá vendo, da celebração, tá vendo? Ó? Então, tem parades, né? Aquelas parades que ficam as pessoas passando, né? E fazendo, mostrando, as pessoas fazendo performance, as menininhas, tá vendo? Tocando uma flauta, né? Uma espécie de flauta, vestida com a roupinha. Ok? Então, aqui já é na Irlanda. Children in Irish costume play recorders while watching march in the New York City St. Patrick's. Oh, não, desculpa. As crianças usando a roupa irlandesa, isso é a roupa tradicional irlandesa, as crianças usando, mas aqui é na cidade de Nova York. Ok? Alright. Bom, vamos aqui agora para o History Channel. A gente tem aqui o History Channel, tem imagens aqui no website do History Channel. Bom, Coffee Green Beer, sim, bom, os adultos, né, os irlandeses, pessoal dessa terra mais fria, eles têm um hábito, assim, de beber muito, eles gostam muito de beber, então, também aí é mais para os adultos, né, eles tomam cerveja verde. As crianças podem tomar milkshake verde, né? Pintam as comidas tudo de verde. Bagel que é um pão assim bem consistente assim, bem consistente, bem pesadão.
ok? Então, essa celebração acontece lá na Irlanda, tá certo? E é muito legal. Lá na Irlanda, mas nos Estados Unidos também. Vamos ver, vamos entrar atrás de mais informação interessante. Match band, tarará, imported from Ireland. They were made in America. Has been more holy than holiday in Ireland. Has been a religion for centuries that missionary. A gente já falou sobre isso. Attend church in the morning. Bom, para os mais religiosos, né, o dia 17 de março, que é o dia de St. Patrick's Day, muita gente vai para a igreja de manhã, né, tem a celebração, tem a missa, tem aquela coisa toda, né? E de tarde para de noite aí vem a celebração que eles chamam de pagã, né? Aquela celebração pagã. Então, muita gente vai para bares, muita gente vai para restaurantes, se veste de verde, vai comemorar, não é isso? A cor verde tem a ver com uma rebelião irlandesa, né? Com a luta que eles tiveram lá na Irlanda. Então, essa cor verde ela é uma cor que representa muito os irlandeses. Os irlandeses usam muito verde. Eu acho que é feito a gente usa o amarelo, né? A gente usa muito o amarelo por conta da canarinha, né? A seleção brasileira, então a gente sempre usa amarelo para representar o Brasil, né? Geralmente também pode ser verde, às vezes é azul, mas na maioria das vezes o amarelo ficou como uma cor assim que representa os brasileiros, né? A gente, quando vai comprar uma camisa do Brasil, a gente raramente compra aquela camisa azul. Raramente. A gente não usa verde, raramente é azul. O azul é como se fosse a segunda camisa, né? E o amarelo é a cor realmente mais forte que a gente usa para representar o Brasil. Mas a gente já falou que Boston foi um dos lugares, né, que mais recebeu irlandeses, tá? Vamos lá. St. Augustine, Florida. May have hosted America First St. Patrick's Day. Então, essa cidade aqui, que inclusive eu conheço, St. Augustine, na Flórida, dizem aí os historiadores, ó, que foi a primeira, onde aconteceu a primeira celebração de St. Patrick's Day. Tá certo? Apesar de a Flórida hoje pertencer aos Estados Unidos, mas por muito tempo foi território espanhol, né? Por muito tempo pertenceu aos espanhóis. Depois os Estados Unidos foram lá e tomaram o governo, né? Os britânicos foram lá e tomaram, mas por um bom tempo a Flórida pertenceu aos espanhóis, tá certo? Por isso também a influência é tão grande lá na Flórida, tá certo? Ok, vamos lá, a gente já falou que os parades, né? Tem uns parades bonitos lá na cidade de Nova York. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver imagens aqui dos parades lá de Nova York. Ó, New York City, St. Patrick's Day Parade. Olha que imagem bonita, gente. Marching on the street in New York since 1762. Infelizmente aqui não sei se vai ter imagens, né? Mas olha, aqui ó, tá vendo? Aqui um homem vestido de como se fosse aqueles escoceses, né? Também tudo parte ali da Grã-Bretanha, tá? Então, olha como eles celebram, tá bom? Infelizmente eu não sei se a gente vai encontrar aqui, porque 2021, né? 2021 não teve evento, né? Por conta 2021 por conta da pandemia. Olha as pessoas, tá vendo? Aí as pessoas com irlandesas, né? Por isso que os americanos, a americana na verdade tem muito inglês, tem muita origem inglesa, origem irlandesa, origem alemã, né? Mas você vê o americano típico mesmo, né? Branco, bem branco, olhão, né? Verde ou azul, tá vendo? Mas não tem aqui, a gente não vai ter muita coisa aqui sobre imagens, sobre o parade, não. Tá certo? Vamos voltar aqui. Bom, por muito tempo, né, gente? Na verdade, eles foram, os irlandeses foram para os Estados Unidos como refugiados, tá? Então, por muito tempo, eles foram bem discriminados lá nos Estados Unidos, né?
nem consegue imaginar, né, que os brancos um dia foram discriminados lá. Mas é a realidade, é a verdade. Eles foram bem discriminados lá por um bom tempo, tá? E por conta disso, muita gente se negava a celebrar o St. Patrick's Day. Mas depois o tempo foi passando, eles foram ganhando o espaço deles, tá? Dizem aí que realmente a celebração começou mesmo mais depois da Guerra Civil. Não sei se vocês sabem disso, mas os Estados Unidos teve uma guerra civil, tá? E nessa guerra civil, o que é uma guerra civil? Muitos de vocês são pequenininhos, né? Vão estar perguntando, mas o que é guerra civil? Bom, guerra civil é quando no mesmo país, dois ou mais grupos no mesmo país começam a guerrear. Dentro do próprio país, eles começam a fazer guerra um com o outro, começam a brigar, a matar uns aos outros. E aí chama-se de guerra civil, é uma guerra dentro do próprio país. Ok? Então, depois da Guerra Civil, os irlandeses participaram, né, muito da Guerra Civil, participaram fortemente da Guerra Civil. Os Estados Unidos passaram a celebrar melhor, tá certo? Ok, vamos lá. A gente já falou que a comida, né, corned beef and cabbage. Então, é por aí. Aqui é uma imagem, né, que mostra aqui como se fosse o Tio Sam, que é quem representa os Estados Unidos, e aqui uma figura irlandesa, né, tomando aqui um drink, tomando alguma bebida, alguma coisa aqui, em celebração ao dia de St. Patrick's. Ok, vamos lá. Mais informações interessantes aqui para vocês. Deixa eu ver, The Motor Day. Tem um festival. Eita, deixa eu ver se eu acho imagens aqui. Agora é de 1966, Daqui é na Irlanda já. Eita. Isso daqui é quem? Francês, gente? Nossa Senhora. St. Patrick's Day Festival. Aqui é um vídeo, eu não vou colocar esses vídeos para não criar problema lá no website da gente, tá? Eu gostaria muito de achar imagens. Celebrating the 10th contemporary living in Ireland. Love, work and play, make, create and remember. Aqui é mais falando da Irlanda. Mas por que não? A gente vê algumas imagens da Irlanda, né? Já que a gente está falando da Irlanda, St. Patrick's Festival Celebration. Eita, não posso mostrar vídeo. Infelizmente aqui é vídeo. Não vou poder mostrar, infelizmente, tá? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls, tá? E o que é que a gente vai fazer também para poder fazer com que vocês... Aqui, vamos ver. Aqui a gente tem algumas imagens interessantes para ver, ó. Aqui, ó, tá vendo as meninas celebrando, ó, a mulher se pintou, tá vendo? Pintou o rosto dela. Esse camarada aqui, olha o que ele fez, ó, botou até um saco, não foi um pano no rosto pintado das cores. Aqui são as cores, é o verde, o branco e o vermelho, são as cores, né, da Irlanda, tá? Então, várias imagens bonitas aqui, ó. Olha, aqui um homem se vestiu, ó, se vestiu de leprechaun. Leprechaun é um duendezinho, tá? Isso faz parte da celebração. A gente não falou aqui, mas vamos falar. Na celebração do St. Patrick's Day, tem essa figura, que é um duende chamado Leprechaun. O que é a função do Leprechaun? Olha, aqui a imagem aqui, ó. A função, tá vendo a cara dele de ruim? Ele não é um duende bonzinho, não, ele é um duende ruim. Ele, na verdade, ele protege, ele fica no fim do arco-íris, tá? Tem um arco-íris e no fim do arco-íris fica um pote de ouro. Tá vendo aqui o pote de ouro? Só que ninguém consegue pegar esse pote de ouro porque o Leprechaun, ele protege esse pote de ouro. Então, toda vez que ele vê alguém chegando perto do fim do arco-íris, que vai roubar o pote de ouro dele, ele é bem fominha. Aí ele faz maldades para afugentar a pessoa. Entendeu?
Então, a função dele é proteger esse pote de ouro. A vida dele é dedicada a proteger esse pote de ouro. E talvez seja por isso que ninguém consegue achar o fim do arco-íris, não é verdade? Ninguém nunca conseguiu chegar ao fim do arco-íris. Então, por isso que também ninguém nunca consegue ver o Leprechaun, porque ele está lá protegendo o pote de ouro. Ok? Bom, também tem a questão do shamrock, né? Que é esse trevo. O trevo, ele quando é de 4 folhas, o nome dele muda, ele passa a ser chamado de clover. Clover, ao invés de trevo, tá? De shamrock. E quando dizem que quando o trevo é de 4 folhas, ele dá sorte. Ok? Vamos lá, ver se a gente acha alguma outra imagem interessante. Ok? Olha, a mulher pintou o cabelo dela, olha como ficou bonito, ó. Pintou o cabelo de verde, ó. Bebidas verdes, tá certo? Então, gente, olha, muita coisa legal, muita coisa interessante, né? Ó, aqui, ó, vestido do Leprechaun. Esse Leprechaun é um danadinho, ele é muito virado, o Leprechaun. Ok, boys and girls. Então, é por aí, muita celebração, muita bebida, mas não é para vocês são crianças, tá? Os adultos também celebram muito, mas celebram de outro jeito. Olha aqui, ó, o camarada tem até um puppetzinho, pintou a barba de verde, o outro pintou a barba de vermelho, e por aí vai. Cada um celebra do seu jeito. Casal de namorados também. Ok? Olha o menininho, olha o gordinho, da idade de vocês mais ou menos. Ó. Tá vendo? Vestidinho também de St. Patrick. Alright? Bom, galerinha, deixa eu agora vir aqui mostrar a atividade que eu vou passar para vocês. Eu vou passar essa atividade aqui, chamada Kahoot. É um joguinho que vocês vão entrar nesse joguinho, tá certo? Eu vou mandar o link para vocês. Vocês entram nesse joguinho, clicam no link. E quando vocês clicam no link, vocês participam. Ele vai pedir para você digitar um número de um PIN, uma numeração. Você digita essa numeração. Aí ele vai pedir para você um nickname. Sabe o que é nickname? Nickname é apelido. Aí vai pedir para você colocar apelido. Pode ser seu nome, pode ser um apelido, pode ser qualquer coisa. Você vai botar esse nickname. E aí você vai jogar e vai responder essas perguntas aqui, ó. Tá certo? Então, vai ter 4 opções que você tem que clicar. Você vai ter que... A opção aparece na sua tela e você tem que ter outro equipamento para jogar. Porque aí você... A cor. Ele vai dar 4 opções com a resposta e você clica na cor que você acha que é a resposta correta. Ele dá 20 segundos para você escolher a resposta correta. Então, eu vou aqui rapidinho traduzir aqui, né? What is the name of this country? Né? Qual é o nome desse país? Não vou dar a resposta, você que vai ter que clicar. Tá tudo em inglês. What are the colors of the Ireland flag? Quais são as cores da bandeira irlandesa? Aí tá em preto e branco aqui. Ireland is also called. A Irlanda também é chamada de alguma coisa. O que é que ela é chamada? When is St. Patrick's Day celebrated? Qual é o dia que é celebrado o dia de St. Patrick? A gente falou sobre isso. When was St. Patrick born? Né? Não deveria ter esse was aqui, não. Quando é que ele nasceu? Faça a matemática lá. Vocês lembram quando foi que ele morreu? Eu falei. Listening. Why people dress in green? Por que as pessoas se vestem de verde? Aqui é um vídeo em que você assiste o vídeo e depois responde. What would you find hiding at the end of a rainbow? O que é que você acharia no fim de um arco-íris? Escondido no fim de um arco-íris. What is this? O que é isso daqui? What we find inside the pot? O que é que a gente acha dentro do pote? What a leprechaun is? Né? Deveria ser what is a leprechaun, mas tudo bem. O que é um leprechaun? A gente falou. Listening, what is Patrick's name? Né? Qual o nome de Patrick? Então aqui tem um videozinho mostrando. St. Patrick's Day celebrated on the day that Patrick. Então o dia de São Patrício, não? O dia de St. Patrick é celebrado. Por que é celebrado nesse dia?
What dish is commonly eaten St. Patrick's Day? Qual é o prato que é comumente comido? Olha, aqui. Which river is dyed in green? Qual o rio? Né, o rio na cidade de Chicago, que a gente falou aqui. Você assiste o vídeo e consegue responder. What color represent Irish people? Qual é a cor que representa os irlandeses? Feito nós brasileiros é o vermelho. Qual é a deles? What does the shamrock mean? O que é que significa o shamrock? O trevo, né? What does Erie go bra mean? Esse eu não sei. Esse daí pesquisa, também não sei o que é isso, nunca ouvi falar. Why do they use green color as a symbol? Por que eles usam a cor verde como símbolo? What happens? Deveria ser what happens if you don't wear something green? O que é que acontece se você não usar algo verde? Tá? Eu não falei sobre isso, mas olha, as pessoas te beliscam. Dá um beliscão. What happens if you look away from a leprechaun? Também não falei isso, pesquisa então. O que é que acontece se você olhar, se você tirar os olhos do leprechaun? Ok, boys and girls? Então, vai estar lá no Class App, na hora que é liberada a aula, eu também libero lá a atividade no Class App e ainda vou botar uma atividadezinha para vocês se divertirem também, uma atividade de pintura, alguma coisa desse tipo. Tá bom, boys and girls? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula sobre St. Patrick. Ano que vem vocês já vão saber que é dia de celebrar, falar com papai e mamãe para dia 17 de março, celebrar e contar a história para sua família do St. Patrick, ok? Então, that's it for today and see you next time.